descoberta é difícil, é como a gente cair dentro de um buraco, né? Mas depois a gente tem que procurar forças e sair desse buraco, né? E a vida segue, então para mim foi difícil receber, aí depois, né, receber o diagnóstico de que eu estava com câncer nos ossos e talvez teria que amputar, né? Como já fazia muito tempo, demorei 7 meses para a descoberta, mas a vida continua, né? Aí eu tinha meus filhos como inspiração, via ele, tinha um filho de 3 anos na época, outra de 12, então esses foi a minha força, né, para superar tudo e enfrentar de cabeça erguida. O câncer de mama, ele tem relação com 2 fatores importantes, que são a genética e fatores ambientais. Sabemos que a genética é 5% de chance de estar presente e não podemos mudar isso. Porém, fatores ambientais nós podemos mudar. Sabemos que o álcool, o fumo são fatores de risco para câncer. 1/3 dos casos de câncer, eles são provenientes do fumo. A má alimentação também é um fator de risco. A obesidade. Mulheres, após a menopausa, elas são um fator isolado para câncer de mama. O importante é manter o peso ideal, ou seja, o IMC, o Índice de Massa Corpórea. Praticar atividade física, porque o sedentarismo é um fator de risco para câncer de mama. É importante ter um autoconhecimento do corpo, ou seja, se olhar no espelho, ver a simetrização das mamas, se há alguma alteração, alguma retração na mama, e mesmo palpar-se, sentir se há algum nódulo ou alguma alteração, alguma dúvida. O importante é não ficar com dúvida, procurar um médico especialista. Procure seu ginecologista. Uma vez ao ano é muito importante fazer o exame de prevenção. Descobri em 2013 meu câncer de mama com um exame rotineiro em casa de palpar a mama, né? Daí fiz todos os procedimentos, fui no postinho, fiz as eco, fiz a mama e deu extremamente agressivo, né? Fiz a mastectomia total radical com esvaziamento dos gânglios. Fiz a radioterapia lá em Lajeado, porque aqui não tinha. Fiz daí as quimioterapia durante 1 ano. Parei no dia 24 de 2014, a última quimio. Fiz 6 meses de tratamento com tamoxifeno e há 3 meses reincidiu no osso do fêmur e na parte pélvica. Estou de volta às radioterapia e às quimioterapia novamente. A disseminação da mamografia durante outubro rosa, que acontece todos os anos, é muito importante porque a tua possibilidade de tu ter doença com menor grau de agressividade, com menor volume tumoral é muito maior se tu detecta ela sem ela estar palpável. Não só em relação à sobrevida global, mas em relação à agressividade tumoral e agressividade cirúrgica axilar. É diferente eu palpar um nódulo na minha mama ou na minha axila e esse nódulo ser descoberto somente por um exame mamográfico. A possibilidade de eu ter que esvaziar a axila é muito maior nas pacientes que o nódulo aparece na palpação e não foi realizada uma mamografia e da detecção precoce dessa lesão. Quando é diagnosticado em estágio inicial da doença, ou seja, nódulos de 1 até no máximo 2 centímetros, nós temos a possibilidade de fazermos uma cirurgia conservadora. Hoje em dia o tratamento cirúrgico do carcinoma de mama está ficando muito personalizado. Já se abandonou o antigo um tamanho serve para todos, né? Cada paciente deve ser proposta uma cirurgia diferente e o manejo da axila também é assim.
hoje a gente pode abordar o tratamento cirúrgico da axila em diferentes situações e como isso está evoluindo. E essa evolução é para o abandono da cirurgia axilar. Esse é o caminho que nós estamos seguindo. A identificação de linfonodos positivos não é tão relevante como era no passado, mas ainda causa uma certa morbidade cirúrgica, é um tratamento muito agressivo. Então os estudos estão nos demonstrando a falta de necessidade de esvaziamento da axila em situações peculiares e particulares. Isso está se abrangendo cada vez mais e, sem dúvida, é um procedimento que vai ser restrito aos pacientes com doença importante, maciça axilar no futuro. Quando tu esvazia os linfonodos axilares, tu está retirando uma parte protetora, vamos dizer assim, do nosso corpo. O sistema linfonodal, ele serve para uma série de eventos e a retirada dele acarreta alguns riscos inerentes ao procedimento. Obviamente, dor local, diminuição de sensibilidade no braço, do lado que tu fez a dissecção axilar, a possibilidade de ocasionar um linfedema no braço, essa é a coisa mais grave que pode acontecer, é o sistema linfático, ele drena a linfa do braço. Tu retirando todos os linfonodos, eventualmente essa drenagem pode ser muito prejudicada e ter um acúmulo de linfa no braço do lado da cirurgia. Isso leva a um problema chamado linfedema, aquelas pacientes que antigamente tu via com braços muito inchados, que propicia infecções, facilita infecções, muda muito o estilo de vida da paciente, ela fica impossibilitada de fazer certos exercícios com o braço inchado dessa maneira. Por isso, hoje em dia, que mesmo em axila positiva, tu tem que te perguntar, vale a pena eu esvaziar essa axila? Eu vou estar trazendo benefício ou malefício para a paciente? E hoje em dia, na maioria dos casos, tu não vai estar trazendo benefício se tu esvaziar a axila nesses casos específicos que os estudos mostraram. Por isso a gente está abandonando essa técnica e ela vai ficar restrita no futuro àquelas pacientes com doença macroscópica, doença grosseira, onde tu palpa, o gânglio está grande, tu fez o tratamento pré-operatório com medicamentos e esse gânglio não desapareceu, essas pacientes realmente têm que tirar a doença macroscópica. As que têm doença microscópica, ou seja, eu não palpo nada e eventualmente tem uma doença que não cresceu dentro do gânglio, o desfecho clínico, recidiva ou pior, sobrevida, ele é nulo. Então não deve ser realizada a dissecção axilar radical nesses casos. Antigamente a cirurgia de mama era muito radical. Tanto que as mulheres que recebiam um diagnóstico de câncer de mama, elas ficavam realmente muito assustadas porque achavam que já estavam sem recuperação. Mas mudou muito atualmente, até pelo diagnóstico precoce, nós conseguimos fazer uma cirurgia mais conservadora. Porque o tratamento sistêmico, quimioterapia, hormonoterapia e o próprio tratamento radioterápico que tu faz sobre a mama já tratam parcialmente a axila. E a paciente que não retira os outros linfonodos, mesmo tu sabendo que ela pode ter alguma doença linfonodal, ela não volta a ter a doença na axila daqui a 5, 10 anos. O percentual de pacientes com recidiva axilar, no qual tu tirou o linfonodo e tu não tinha mais nenhuma doença grosseira nos estudos, é menor do que 1%. Então, de 100 mulheres, uma ou menos do que uma vai ter doença axilar se tu não esvaziar a axila. Então, está sendo abandonada essa forma de tratamento. Nos Estados Unidos, praticamente isso já é rotina, está se tornando uma rotina nos serviços brasileiros também. Isso só tem a trazer benefício para a paciente com a diminuição da agressividade cirúrgica e das sequelas que isso traz do ponto de vista fisioterápico. Nós temos várias linhas de pesquisa e dentro da mastologia é uma área muito rica para a pesquisa. Nós estamos desenvolvendo algumas novas técnicas, especialmente na área de cirurgia, especialmente também na área de cirurgia reparadora da mama, inclusive com uma pesquisa original que recentemente foi publicada no The Breast Journal, de reconstrução imediata da mama parcial com enxerto autólogo de gordura, que é uma novidade, um recurso extraordinário que nós agora temos já dados publicados, divulgados em evolução,
uma nova tecnologia que permite ampliar ainda mais as indicações das chamadas cirurgias conservadoras, ou seja, você pode tratar o seu câncer de mama com o mínimo dano estético e com a máxima eficiência terapêutica. É uma colaboração e a gente tem desenvolvido vários trabalhos nessa área de reconstrução e reparação da mama. Nos aspectos clínicos também a medicina tem evoluído muito, novas drogas surgem ou estão no pipeline das grandes empresas. E se não cura, né, a gente tem prolongado as vidas, dado uma sobrevida muito melhor para muitas pacientes que conseguem ter e conviver e conciliar e talvez harmonizar até a sua fase de doença com a sua vida familiar, profissional e pessoal, sem que a doença em si interfira demais com isso. O slogan do nosso grupo é cobrindo cabeças e aquecendo corações. Cobrindo cabeças porque nós somos as responsáveis pelo banco de perucas do Hospital Geral. E aquecendo corações porque é o que todas precisam nesse momento, seja de um ano de diagnóstico, de um mês, ou 5 anos ou até 10 anos. Porque a história das mulheres que passam por câncer de mama, ela se difunde muito. Você passa a estar marcada por aquele momento e pode fazer desse momento um momento de construção ou de encolhimento. Muitas se encolhem no seu espaço, na sua vida, não querem se envolver, não querem falar, o que também é normal. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo um espaço de acolhimento, de fazer com que todas que estão nesse processo, não é um processo fácil, diagnóstico de câncer de mama, ele não tem esse glamour que o Outubro Rosa, de certa forma, traz. Enfrentar um câncer de mama é um momento difícil e ímpar. Então, o nosso grupo Amigas de Peito e Alma se propõe a isso, a tentar fazer o acolhimento e dar o apoio necessário para esse momento. A notícia, o diagnóstico a parte terrível da coisa é o diagnóstico. O chão se abre, tu fica extremamente triste, né? Mas quando tu chega lá no fundinho do buraco tem uma molinha, tu pisa e quando tu sobe de volta tem muitas mãozinhas se estendendo e te dando o apoio que tu precisa. Não é o apoio dos químicos, dos fármacos, o apoio do médico, sabe? O apoio de quem chegou antes, de quem teve antes de ti, que está ali de braços abertos esperando. Não é o fim, é o recomeço. Inaugurou em 10 de outubro de 2014, então completa um ano, né, o nosso banco de perucas. E a sociedade, de modo geral, faz a doação de cabelos. Nós temos parceria na construção da peruca. Então atendemos nas segundas e quartas à tarde. Só pode atender voluntárias do grupo de Amigas de Peito e Alma que passaram pelo processo do câncer. E lá a gente faz o atendimento, emprestamos a peruca, conversamos, doamos lenços, oferecemos o apoio do nosso grupo. A gente tem pinturas nas quintas-feiras no CAPES, que é no centro. Então, por isso a gente fala do acolhimento, né? Então a gente recebe aquela paciente que foi diagnosticada não só por câncer de mama no geral, que está enfrentando um momento difícil, e a gente está ali para tentar fazer com que ela possa compreender o que vai viver, o que está vivendo e se sentir forte o suficiente para fazer esse enfrentamento. Muitas não conseguem. Embora seja Outubro Rosa, estou usando também um laço preto, por 2 motivos. Um é pelo luto de todas as companheiras de luta que eu perdi nesse ano. E o outro é em sinal do meu protesto. Eu quero dar o meu caso como exemplo para alertar as pessoas. Eu fui ao médico, eu senti o caroço no mês de março, eu senti, apalpando, e procurei o médico só no mês de abril, final de abril, porque a gente sempre pensa que não é nada, né? Quando eu senti uma fisgadinha eu procurei. E o meu diagnóstico só veio em agosto. Eu perdi 5 meses para ter o diagnóstico. Por quê? Porque eu tinha 36 anos e porque eu não tenho nenhum caso na minha família. Hoje, eu fiz todo o meu tratamento, eu fiz 16 sessões de quimioterapia, 25 rádios, retirei as 2 mamas e fiquei careca no ano de 2013. 9 meses depois, quando eu achei que podia ir retomando a minha vida, o câncer voltou. Hoje eu tenho metástase nos ossos, em vários ossos, e metástase não tem cura. Eu tenho uma filha de 5 anos e um filho de 10. Eles precisam da mãe para criar eles.
E eu acredito que hoje eu tenho metástase porque meu diagnóstico demorou. A média do Brasil é entre 6 e 8 meses de atendimento. E o Brasil, em termos de saúde pública, é um dos países que menos investe. Investe menos que a Argentina e o Uruguai. Então, assim, nós precisamos fazer um olhar novo sobre essa doença que, segundo a Organização Mundial da Saúde, nos próximos 15, 20, 30 anos tende a crescer. Assim como nos países desenvolvidos, o índice de mortalidade caiu. Mas nos países como o Brasil, há um crescimento e, infelizmente, o índice de cura está baixo. Porque, como às vezes demora, quando a paciente vai, ela já está metastática. Então, o tratamento é outro. Então, temos muito a evoluir. A gente tem que exigir, vamos exigir mamografia sempre, em toda a revisão ginecológica. Hoje eu não estaria com uma doença que não tem cura, metástase não tem cura, se o meu diagnóstico tivesse sido breve. O nosso hospital, felizmente, está muito bem. Né? Estamos praticamente duplicando a capacidade do Hospital de Clínicas nos próximos 2 anos. Praticamente 70% de ampliação de áreas com mais ambulatórios, né? Uma grande área, um bloco cirúrgico gigantesco, áreas da pesquisa. Então, vai qualificar mais ainda e vai ampliar o atendimento à população. Mas o hospital, como eu falei antes, é uma ilha de excelência no meio de um mundo meio caótico. E mesmo assim, ainda tem as suas dificuldades como qualquer outro. A medicina hoje está se tornando uma atividade muito cara. Cara no sentido dinheiro, né? A tecnologia custa caro. Né? Os exames, as máquinas cada vez mais sofisticadas, os exames mais sofisticados, os equipamentos mais sofisticados e que rapidamente se tornam obsoletos, quer dizer, a própria tecnologia muito rapidamente vai removendo o que hoje é novidade, daqui a 2 meses já está com um novo software, uma nova visão. Então repor isso sempre é muito caro. Então eu acredito que vai continuar existindo algumas ilhas de excelência, mas na periferia eu acho que vai ter que ter uma gestão muito mais dinâmica, com mais visão e com mais poder de resolução. Eu estou vivendo, estou feliz. Tive câncer de mama há 10 anos. Chorei muito, mas disse para Deus, não vou morrer. Vou viver muito, 110 anos, vou viver 110 anos. Pulando e dançando, nem que seja de bengala. Câncer não mata. Câncer não mata. Antigamente dizia doença ruim, câncer não mata. Quanto à acessibilidade aos novos tratamentos, a grande novidade é que, uma vez tendo acessado o sistema, tudo isso é imediatamente disponível para o paciente. Não tem nenhum custo, mesmo com as novas tecnologias, com o uso de implantes para fazer reconstrução de mama. As novas drogas, quando disponíveis dentro das tabelas do Sistema Único de Saúde, elas são incorporadas. E existem algumas novas drogas que o sistema ainda não absorveu e que daí alguns pacientes procuram uma solução judicial, que nem sempre é a melhor, mas às vezes é a única maneira de conseguir um adendo ao seu tratamento para tentar uma melhor performance. Eu estou aqui em homenagem às minhas 2 tias que tiveram câncer de mama. Elas se curaram, as 2, fizeram o tratamento e se curaram. A prevenção, né? Fazer a prevenção e ter atitude, né? E incentivar as pessoas que não fazem. Olha o bambu do bambu, bambu, bambu. Olha o bambu do bambu, bambu, lelê. Olha o bambu do bambu, bambu, lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes, bambu, lê, bambu, lalá, bambu. Cuidem-se, procurem o exame, tem, é só nós procurarmos. Inclusive esse é o meu mês. Agora na semana já vou fazer o meu exame. Eu descobri recentemente que eu estou com câncer de mama, então eu acho importante a gente vir
ajuda dos familiares, dos amigos, né, eu me sinto mais forte e mais confiante em Deus. O Outubro Rosa é uma mobilização mundial, onde alguns prédios e monumentos históricos ganham uma iluminação especial na cor rosa ao longo do mês, para alertar sobre os riscos do câncer de mama. Dedique um dia para cuidar do seu bem-estar, faça parte do Movimento Rosa e coloque sua vida como prioridade. Lembre-se, quanto mais cedo a doença for diagnosticada, maior a chance de cura. Medical TV, a vida e a medicina. Se você está tentando engravidar há mais de 1 ano sem sucesso, o Conception Centro de Reprodução Humana pode ajudar você. Os tratamentos alcançam taxas de gravidez compatíveis com os melhores centros de reprodução humana do mundo. Acesse www.conceptionbr.com. Aesthetus, clínica de cirurgia plástica. Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente com tradição, proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. Aesthetus, clínica de cirurgia plástica. Medical TV, a vida e a medicina. Dentro do Sistema Único de Saúde, eu e os professores da Universidade do Rio Grande do Sul, nós vivemos na ponta do iceberg, numa ilha de excelência, onde nós dispomos de toda a tecnologia, de toda a infraestrutura, todo o apoio, e é possível exercer uma medicina de ponta. Mas na periferia, na capilaridade do sistema, existe muita falta de recurso, existe a questão da má gestão, os recursos não são bem canalizados, existe a questão de, além de organizacional, da gestão de pessoal. Então existem, às vezes, muitos elementos numa determinada área e poucos em outra aqui. Causa, na verdade, um desequilíbrio que poderia ser harmonizado com uma gestão melhor. Mas gestão é uma coisa que, além de ser um processo administrativo, tem um processo político, e que talvez isso que entrave um pouco, que a gente utilize melhor esses recursos que a saúde dispõe. Eu estou fazendo a quimio, já estou na segunda quimioterapia e está sendo, para mim, estou conseguindo levar, entendeu? Amiga com câncer de mama e eu dei apoio, né, pra ela e tudo, e depois ela se recuperou. Ela veio toda faceira me contar o apoio que tu me deu no hospital, foi muito importante pra mim. Eu me recuperei, eu achei que eu ia falecer e no fim eu me recuperei. Foi numa festa na casa do Zé Pequeno, a mesa tava no sereno pra todo mundo caber. Tinha de toda qualidade de talher, tinha mais homem que mulher, mas só não tinha o que comer bambu. Olha o bambu do bambu, bambu, bambu. Olha o bambu do bambu. Estou salva do câncer e espero que todas as pessoas não tenham medo de fazer o exame da mama, porque um simples toque na mama te traz a cura. Aê, galera, grita aí! Um homem que tem 17 filhos que pôs tudo no desvio pra polícia empregar. A mulher dele de beleza ainda promete dar a luz a 17 pra depois estopar a banca. Eu sou uma vitoriosa, há 11 anos eu tive o câncer de mama e estou aqui comemorando. O diagnóstico é um baque, mas o tratamento é bem difícil. As quimioterapia, perder cabelo, perder unha, perder cílios, por isso que hoje eu estou com esses. Foi a fase mais difícil, mas graças a Deus já fazem 11 anos. Bom dia, vitoriosas e vitoriosos! Bom dia, Rio Grande do Sul! Nós estamos aqui na caminhada da prevenção do câncer de mama, promovida pelo IMAMA. Aqui nós temos, para ajudar, camiseta, moletom e bonés a R$20, onde vocês podem contribuir, vestir a sua camiseta em apoio à causa da prevenção do câncer de mama.
estamos no Outubro Rosa, então se fala muito no câncer de mama, que é uma causa frequente de morte e de mutilação de pacientes ainda. No nosso país existe o diagnóstico, não é precoce em nível de saúde pública. Não é um diagnóstico precoce, rápido, então às vezes o diagnóstico é mais tardio, então se fazem cirurgias mais radicais, a paciente precisa ser feita uma reconstrução de mama, que se faz com prótese de silicone, com outras técnicas também. Faço essas cirurgias de prótese de mama, de lipoaspiração, faço todas as cirurgias estéticas. Eu tenho 20 anos aqui no Hospital da PUC, sou preceptor da cirurgia plástica, ensino residentes, treino residentes, seguindo a mesma escola do professor Pitangui, de divulgar o conhecimento. Isso a gente, além de ensinar, a gente aprende também. Bom, a cirurgia plástica, nós no Brasil somos privilegiados porque temos aqui um ícone mundial da cirurgia plástica, o Dr. Pitangui, do Rio de Janeiro. Ele iniciou praticamente a sua escola em 1961, teve um grande incêndio no circo de Niterói, onde tiveram 1000 vítimas queimadas. Ele foi um herói, ele foi imediatamente ouviu pelo rádio na época, foi atender essas vítimas e salvou muita gente lá. Trazendo para o Rio de Janeiro de balsa, não existia ponte em Rio-Niterói, e fez várias cirurgias em pacientes queimados, e a partir dali ele projetou o seu nome mundialmente, primeiro na cidade, no estado, no Brasil e no mundo, mas principalmente pela sua escola. Ele não se restringiu a guardar o conhecimento, ele imediatamente fundou a escola dele e começou a formar residentes. Eu sou um privilegiado porque sou da 30ª turma de 91 da escola do professor Pitangui. Então, no Brasil, nós temos essa marca, essa força da escola do professor. Existe também outras escolas. Então, nós podemos dizer que o Brasil é um país de ponta na cirurgia plástica. A paciente está sendo preparada para o procedimento, fazendo entrevista com o anestesista, preparando. Então, nesse momento, nós aproveitamos para nos concentrar, relembrar o que nós planejamos para aquela cirurgia. Então, agora a gente passa para higienização das mãos, prepara, é uma rotina de toda a cirurgia. Essa escova vem com um desgermante já pronto. Nesse momento eu estou aqui aproveitando, fazendo a higienização, eu já estou me preparando para operar, já estou pensando lá o que eu vou fazer, relembrar o que eu planejei. É um momento que a gente, enquanto o anestesista prepara a paciente, nós estamos aqui na nossa preparação para o procedimento, mais um. Agora não posso encostar em nada. Agora estamos preparados com a roupa esterilizada. Essa roupa não pode, e a luva não pode ser encostada em nada que esteja fora da área de campo cirúrgico. Isso é fundamental para a cirurgia ser feita dentro da esterilização, ser estéril, não ter nenhum risco de infecção, de contaminação. Então isso é fundamental para qualquer procedimento cirúrgico, seja ele cirurgia plástica ou qualquer outro. As cirurgias mais frequentes atualmente, mais procuradas na cirurgia plástica, são a lipoaspiração e as próteses de silicone nas mamas. A lipoaspiração é muito frequente porque ela abrange várias faixas etárias. Pode ser realizada em pacientes ainda bem jovens, menos de 18 anos, pacientes da faixa dos 20 anos até 60, 70 anos, se pode fazer uma lipoaspiração, porque ela pode ser feita em várias regiões do corpo, no contorno corporal, na face. Então é um procedimento muito amplo, se aplica em várias situações. As próteses de mama, de aumento de mama, também atualmente são muito procuradas. Isso tem uma influência também da época, quando eu comecei nos anos 90, ainda a redução mamária era mais frequente. Os pacientes, especialmente no centro do país,
nosso clima tropical, então as pacientes, em virtude da exposição do corpo e do verão, elas preferiam mamas menores. Depois, por influência até americana, europeia e também da época, hoje a procura são por próteses bem maiores, mamas maiores, então o aumento da mama é mais frequente. Embora está se percebendo uma tendência agora, desse final do ano passado, esse ano já, para moderar de novo. Existe uma moderação, existe então, as pacientes estão procurando próteses também não tão grandes também, porque se deram conta que as próteses exageradas, muito grandes, podem trazer uma queda, uma flacidez mais precoce. Medical TV, a vida e a medicina. A Estetos, clínica de cirurgia plástica, estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e com tradição, proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Filho é o nosso coração batendo lá fora. Toda pessoa tem o direito de conquistar essa sensação. O Conception pode ajudar você a realizar esse sonho. Fertilização in vitro, ICSI, reversão de vasectomia, espermograma, congelamento de óvulos e espermatozoides. O Conception possui taxas de gravidez compatíveis com os maiores centros do mundo. Conception, o que a gente faz tem a sua cara. www.conceptionbr.com. Prevenção, sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Bom, em relação à época para a cirurgia, eu sempre digo que a época é o paciente que define, porque hoje não existe assim uma época como se tinha antes, assim, uma ideia, o verão não é bom para operar. Eu sempre digo para os pacientes que não fiz a formação no Rio de Janeiro, eu digo, se fosse assim, então 90% do Brasil não operava, porque o nosso país é tropical lá para cima, nós aqui no sul aqui, que temos o inverno verdadeiro, né? Então, existem vantagens e desvantagens. No verão existe a vantagem da roupa mais leve, para o curativo, a comodidade, né? O paciente vai precisar trocar curativos, então não tem que se expor ao frio, tem essa comodidade. As infecções hospitalares, por exemplo, no inverno são maiores, existe mais risco de infecção hospitalar, não na cirurgia plástica em si, mas os hospitais estão mais lotados, por exemplo, por causa do clima, tem mais esse problema. O verão só tem a questão do sol, da praia. Nós aqui no Rio Grande do Sul, como nós temos a praia no verão, tradicionalmente dezembro, janeiro, fevereiro, então queremos aproveitar esse período para ir ao litoral, à piscina. Então realmente essa questão limita um pouco o tempo. O paciente tem que ter um tempo que vai ter que evitar a exposição ao sol, porque o sol incha mais a região operada, as cicatrizes expostas ao sol elas podem escurecer, pigmentar, então existe esse problema, essa limitação, mas isso também com a proteção solar, com as orientações hoje tem diminuído muito. Mas essa época agora, na primavera, do início, o que antecede o verão, é uma época de muita procura, porque as pessoas estão já pensando nas festas de fim de ano, já estão pensando nas confraternizações, já estão pensando em renovar os seus projetos, e as férias e a praia, então é uma época que procuram bastante para entrar já o ano bem bonito. Então existe uma avaliação pré-anestésica, onde a gente entrevista a paciente, conversa com a paciente, solicita exames pré-operatórios, né? E depois se traça o plano anestésico. Você pode fazer anestesia condutiva, onde existe a peridural, a raquianestesia ou uma anestesia geral. A monitorização básica é a mesma, os cuidados são os mesmos. Neste caso de implante de prótese mamária, a nossa equipe opta pela anestesia peridural. Basicamente a monitorização básica: cardiológico, respiratório, consciência do paciente. Basicamente isso. Pressão arterial,
uma monitorização completa. A anestesiologia hoje é muito segura. Existem equipamentos seguros, mas nada substitui a eterna vigilância do anestesiologista. Isso é básico. A equipe nossa é composta por o anestesista, evidentemente, é um médico especializado em anestesiologia, treinado acostumado com a cirurgia plástica, porque existem anestesistas muito competentes, mas eles são especialistas como nós. Às vezes o anestesista é muito bom, às vezes é comum assim o paciente, eu tenho um familiar anestesista, o meu anestesista de confiança que me anestesiou numa cirurgia, eu gostaria que ele fizesse. Nós não nos opomos, mas em geral o que nós recomendamos é o seguinte: às vezes o anestesista é acostumado com a neurocirurgia, com a cirurgia geral, com a ginecologia, são mundos completamente opostos. O paciente nosso é um paciente saudável, não é doente, ele é um paciente, que vai fazer uma cirurgia estética, então ele não tem aquela preocupação com a doença, ele está preocupado, ou ela está preocupada com o conforto, todos estão preocupados com o conforto, mas o paciente doente tem um perfil diferente, é uma situação diferente, uma situação de emergência, então existem detalhes que o paciente, ao acordar, a gente evita que ele tenha náuseas, vômitos, tem vários detalhes assim que para a cirurgia plástica é importante. Então o anestesista tem que ser um anestesista da nossa equipe, então o instrumentador tem um trabalho muito importante, porque ele sabe o material certo, ele já posiciona já tudo pronto, então quando nós pedimos aquele material, ele já está com aquilo praticamente na mão dele para nos passar. Então aquilo ganha tempo, otimiza, diminui o risco para o paciente também. A cirurgia de prótese de mama é uma cirurgia muito comum, muito procurada em todas as faixas etárias, mas evidentemente que nas pacientes jovens, que eu falo na faixa de 20 anos, é mais frequente, é muito frequente. Os pacientes hoje procuram, existe uma cultura da próstata, uma amiga coloca, fica bonita, a outra se influencia, às vezes pode ter um seio bonito, mas ela gostaria de ter um pouco mais de volume, um pouco mais de forma, então é frequente essa procura. É uma cirurgia bastante rápida, tecnicamente, no sentido cirúrgico, ela é uma cirurgia simples. A incisão, o corte é pequeno, existem várias incisões, mas as mais utilizadas e consagradas, que se usam mais hoje, são a incisão no sulco mamário, ou seja, embaixo na prega da mama, logo abaixo da mama, que fica bem oculta, ou em torno da areola, na parte inferior, se chama periareolar. Se faz uma pequena incisão, aí por ali se introduz a prótese. As próteses são aqui tem uma prótese de mama, elas têm modernamente, antigamente elas eram lisas assim, as mais antigas, que tinham mais ruptura. Essa é uma prótese glútea, ela continua sendo lisa. Por quê? Porque no glúteo, como ela entra dentro do músculo, não tem o problema da contratura capsular, de endurecer a cápsula, que é um problema que pode acontecer com as próteses de mama. O organismo forma uma cápsula e essa cápsula sempre se forma, isso é fisiológico, é uma resposta normal do organismo. Mas essa cápsula, o que não pode ocorrer com ela é que ela endureça e aperte a prótese e deforme a prótese. Que ela se torne visível, a forma se altere e a paciente sinta também um desconforto. Então, quando acontece essa contratura capsular, é necessário se fazer uma nova cirurgia, uma intervenção simples, se abre na mesma incisão ali e se faz as incisões nessa cápsula, relaxando ela e mantém a mesma prótese sem problema. Mas felizmente com as próteses texturizadas, como essa aqui, é uma tecnologia também da década de 90 e hoje ela ficou melhorou também a consistência do gel. O gel, se nós cortarmos aqui essa prótese, esse gel ele não escorre como um líquido, assim como era antes. Ele é um gel coesivo. Então ele mesmo cortada, havendo uma ruptura da cápsula da prótese, esse gel não extravasa, ele fica aqui. Simplesmente se nota uma ruptura, mas ele não se espalha. Então isso é uma segurança que se tem. A técnica que nós utilizamos na nossa escola é a técnica subglandular ou subfacial. Como é que é isso? Se faz uma incisão, se entra por baixo da mama e se coloca a prótese atrás da glândula mamária. Então aqui estaria a prótese
aqui estaria a glândula mamária, a mama propriamente dita, aqui estaria a pele e aqui o mamilo. E aqui atrás, entre a prótese e a glândula, estaria o músculo peitoral. E aqui, mais profundamente, a parede torácica. Existe uma técnica que levanta esse músculo, então ficaria a glândula, aqui o músculo e aqui a prótese atrás do músculo peitoral. Então muitos pacientes perguntam, o senhor vai botar atrás do músculo? Essa técnica submuscular também é boa, mas é uma técnica que não é da nossa escola de rotina, nós não utilizamos como rotina. Por quê? É uma técnica que é muito mais dolorosa pós-operatório, ela tem mais chance de complicações, sangramentos, de assimetrias. Então nós reservamos essa técnica só para casos excepcionais em que a paciente tem muito pouca glândula mamária, ela tem praticamente só pele e então se fosse colocada subglandular, ela ficaria muito superficial, muito visível. Então nesses casos nós precisaríamos de um revestimento maior. Então aí a técnica submuscular é mais indicada. Então a cirurgia da prótese de mama é uma cirurgia que dura em torno de 1 hora. A paciente é ambulatorial porque a paciente vem para a cirurgia, fica terminado o procedimento, também feito com anestesia peridural e sedação ou anestesia geral. Ela fica na sala de recuperação até passar esse efeito dos sedativos, até se verificar que ela está com conforto, ela já pode ter alta. Daí vai utilizar analgésicos, não necessariamente muito potentes, porque a dor é mínima. Vai utilizar um sutiã modelador, já na sala cirúrgica já se coloca esse sutiã, são modeladores próprios para a cirurgia, que eles não têm nada que marque a pele, eles são no sentido mais de compressão suave, mais como um curativo mesmo. A paciente pode no outro dia já tomar banho, ela vai ficar com uma pequena fita cirúrgica sobre a incisão, ela não precisa remover aquela fita e toma banho normalmente. Os pontos que nós utilizamos, a sutura intradérmica fica dentro, não existem pontos externos na pele, aquele fio é um fio absorvível que mais tarde, então nós só cortamos aquela extremidade que fica para fora, um pouquinho de cada lado da incisão, não precisam ser removidos pontos, que também é uma coisa que assusta bastante o paciente. Para dirigir, em torno de 1 semana, 10 dias, já pode dirigir, ela pode atender o telefone, ela pode fazer movimentos leves com escovar os dentes, se alimentar. O que nós recomendamos evitar são movimentos amplos do braço, pegar objetos no alto, fazer força, esforço físico. Basicamente é isso. É uma cirurgia de recuperação bem tranquila. Então esse tempo feita com um bom tempo, não demorando muito, isso expõe menos o paciente, a vantagem, a dor pós-operatória é menor, as chances de complicações são menores. Então o tempo cirúrgico é importante, porque evidentemente que isso a gente adquire, o cirurgião adquire com treinamento, com o tempo, com a experiência, não que vá fazer uma cirurgia com pressa, faz a cirurgia com calma, mas o tempo dele é mais rápido, à medida que ele vai avançando no seu treinamento da sua carreira. Medical TV, a vida e a medicina. Aesthetus, clínica de cirurgia plástica. Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e com tradição, proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. Aesthetus, clínica de cirurgia plástica. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara.
Em relação à troca de próteses, em relação à prótese de mama, inicialmente se tinha um período de 10 anos, era a média, era necessário trocar. Depois se viu que com as próteses mais modernas, texturizadas, a partir da década de 90, esse período não era tão rígido. As próteses se mantendo íntegras, se fazem exames de imagem, o paciente está sem sintomas, pode passar dos 10 anos, 15 anos, não se faz nada, se mantém a prótese. A prótese de mama acaba sendo trocada mais frequentemente, porque a mudança da mama em relação ao glúteo, né, aos glúteos, porque a mama muda mais do que o glúteo. A mama muda em função dos hormônios, da amamentação, é uma glândula, né, um tecido mais tem gordura também, é uma região de mais propensa à flacidez. A região glútea, a prótese se mantém mais, a tendência é nós trocarmos menos a prótese glútea. Então, como as próteses hoje têm uma duração pelos fabricantes em princípio indefinida, assim, não se tem a gente não afirma, se nós não afirmamos, olha, a prótese é para sempre, não dá para afirmar isso, mas em princípio, mais de 15 anos, se chegar nesses 15 anos e os exames não apontarem nenhuma ruptura, nada diferente, a paciente não sente nada, está satisfeita com o resultado, mantemos a mesma prótese. Cada vez pacientes de mais idade procuram. Isso por quê? Porque eu até escrevi recentemente sobre isso, a expectativa de vida no início do século XX era em torno de 30 anos de idade. Então ela mudou muito, aumentou, a expectativa de vida é muito alta. Então as pessoas vivem mais e querem viver melhor. E outra coisa que tem aumentado também os homens também têm procurado mais, porque os homens compreendem que não é só a mulher que tem que estar bonita, eles também têm que, em retribuição a elas também estar. Mas a cirurgia de prótese glútea é uma cirurgia que eu queria falar um pouco, porque é uma cirurgia menos difundida, que tem crescido muito. Por quê? Porque as técnicas mais recentes estão muito melhores. Inicialmente as técnicas deixavam a desejar, as próteses eram colocadas numa posição muito alta na região glútea da paciente, ficavam então posicionadas muito altas, então davam um aspecto muito artificial. Então, com a evolução da técnica, essas próteses são posicionadas hoje dentro do músculo glúteo, não são visíveis nem palpáveis, não se percebe a cirurgia, a incisão é no sulco entre as nádegas, ali o sulco interglúteo que nós chamamos. Então a cirurgia, a cicatriz também não é visível, os resultados são fantásticos, porque além de dar volume, forma, também, não só para jovens, pacientes até mais velhas, elas ganham firmeza, textura, consistência, a região glútea passa a ser rejuvenescida, porque até a própria pele que sofreu às vezes a paciente na juventude tinha a região glútea bonita, mas com o tempo aquela região se tornou mais flácida, então com a prótese ela se consegue um efeito de firmar a região, não é só para dar volume unicamente. A paciente então é posicionada obviamente de barriga para baixo, com o glúteo para cima, se faz o preparo habitual de qualquer cirurgia, de antisepsia, colocação de campos e tal. Depois se faz, a incisão é feita na região entre as nádegas, ali naquele sulco natural que existe. Então a incisão não é aparente depois do pós-operatório, não aparece nada. Se faz uma incisão em torno de 5, o corte em torno de 5 centímetros, um corte pequeno, através daquela incisão na pele, se atinge, se chega na musculatura, e dentro do músculo se faz se cria uma bolsa onde é colocada, um espaço onde são colocadas as próteses, primeiro de um lado, depois o outro, depois se fecha na linha média, de maneira que o resultado é imediato, muito bonito, e o importante que é uma cirurgia que não se percebe, não é artificial o resultado bem natural, né? Diferente do que nas primeiras técnicas de glúteo, em que se notava a prótese, a paciente se movimentava, ficava aquela marca do contorno da prótese na pele, assim se notava nitidamente a presença de um corpo estranho, e também a prótese com volume muito inadequado, muito grande, com espaço pequeno que se conseguia, ela ficava mal posicionada, ficava muito alta.
Então tudo isso acabou. Hoje é uma cirurgia realmente que dá um resultado muito... surpreende até as pacientes até ficam surpreendidas porque pela naturalidade. É uma cirurgia que existia um mito assim de que a paciente não poderia sentar durante um mês. Isso aí não é verdade, ela pode sentar no mesmo dia. As pacientes perguntam como, porque na verdade quando nós sentamos mais sobre a coxa, sobre a parte posterior da coxa, do que propriamente na região glútea, fica mais para trás, mais encostada na cadeira, no encosto da cadeira. Na região em que apoia, nós nos apoiamos, ou até orientamos a paciente que se apoie mais nas coxas, fique bem ereta, não tem problema dela sentar no primeiro dia já. A posição no leito, também ela não é necessário que ela fique só de barriga para baixo, que é muito incômoda essa posição. Ela pode ficar de barriga para cima, semi-sentada, só que aí bota os travesseiros logo abaixo do glúteo, na região da coxa, e um travesseiro também na região lombar, de maneira que então ela fica com a região glútea encostada na cama, no leito, mas não pressionada demais. Não usamos drenos, é uma cirurgia que não precisa também de dreno, não precisa modeladores, esses pós-cirúrgicos muito apertados, ela pode usar uma calça leg, uma roupa mais cômoda. A dor pós-operatória também era um problema nessa cirurgia, porque as cirurgias antes, as próteses eram colocadas embaixo do músculo, então tinha lá o nervo ciático, que é naquela região, então dava uma dor muito intensa, era um problema. Hoje, com a mudança da técnica, é colocada a prótese mais superficial, longe do nervo, então não existe essa dor intensa como tinha antes. Existe dor, como qualquer cirurgia, se trata. Algumas pacientes não tomam praticamente nenhum analgésico, outras tomam mais, isso vai depender de cada pessoa. A recuperação para voltar às atividades, em torno de 2 semanas a paciente já pode voltar a atividades leves, seu trabalho, até dirigir. Para voltar à atividade física, musculação, ou mesmo academia, ginástica, qualquer atividade que ela está acostumada, nós liberamos em torno de 1 mês, 60 dias. 60 dias já podemos liberar para praticamente tudo, assim, inclusive para praia, para sol, sem problema. Medical TV.